Eu não sei se isso tem relação com o que você está falando, mas... Liquidona. Eu não sei se tem relação, mas... Tá certo? Valdo. Lembre-se, a maioria... Agora eu vou te lembrar um processo da Apex. É princípio deles lá. Você sempre tem as coisas para fazer na sua programação existencial. Escolha a mais difícil, que geralmente é essa. O que você acha? Não é bem conveniente para ele? A lei do maior esforço. Agora, se você é hedonista, é a lei do menor esforço. É empurrar com a barriga. É deixar como está para ver como fica. Tem essas coisas todas. Enfim, você é da incivilidade ou é da Robex? Até um certo ponto é mais ou menos parecido. Agora, qualquer coisa, eu vou pedir para o trio Parada Dura fazer uma cariação com você. Agora, outra coisa, escuta, não é você que vai julgar o trio Parada Dura, é eles que vão julgar você. Posso falar deles também? Não, aí o problema é de vocês. Eu não tenho nada que ver. Vai ser, não. Como é que é? O Antônio entra. O Antônio vai entrar no quarteto. Tá certo? Valdo, eu estava pensando aqui, a incivilidade de político tem uma gama enorme. Aquele destempero do Casseb, mas tem as matanças, tem aí. Todas essas amoralidades são, eu posso considerar incivilidade, sei lá, tudo. Agora aí já é uma incivilidade crassa, difícil, grande, profunda, ampliada, generalizada em muita coisa. É igualzinho aquilo que eu falei, por exemplo, o genocídio, você quer coisa pior. Agora, no un petit comité seria o processo do linchamento. Né? Mas agora, qualquer coisa, teoricamente, uma pessoa que entende muito disso está atrás de você. É amigo, ela sabe tudo sobre isso. Essa Brazilian Way of Life, que aí também tem uma gama enorme de destemperança aí, de culturais. Faz parte do serviço. Agora, ó, tem aqui umas coisas que eu não li, né? Que a gente pode ler se você quiser. Desamabilidade, rusticidade, antissociabilidade, grosseria, grossura, chulismo, botocudismo, ordinarismo, descortesia, deselegância, impolidez, rudeza, rusticidade, chucrice, indelicadeza, malcriadez. Essa palavra é bonita, malcriadez. Mortos da guerra civil, essa coisa, sabe que o Brasil é campeão mundial do problema civil. De trânsito aí, de morte. É a guerra do trânsito, é o que eu estou falando aí. Os mortos da guerra civil, da incivilidade nas estradas. Mas eu acho que o cara já sai às vezes do carro já com o negócio na mão, né? Não é fácil. Não, mas quantos casos? Eu já vi isso na rua. O trânsito aqui é do mais agora, o desorganizado do mundo. Ele excita a incivilidade devido ao processo de, vamos dizer, estresse, né? Estressamento na rua. É estressamento do olho da rua. E nas grandes cidades, às vezes, por uma besteirinha, um mata o outro no trânsito. Em São Paulo, Rio. A situação é difícil. E às vezes não é isso. Às vezes isso acontece no ermo. Na virada de uma curva, numa estrada vicinal, lá no fim. Já houve casos desses. Agora, por exemplo, o caso da Isabela, a gente pode considerar também incivilidade a Isabela ali. Até um certo ponto tem aí alguma coisa, né? Agora, alguma coisa. Porque incivilidade, estou dizendo, tem um monte de exemplo, coisa que não tem fim. Eu acho que vocês são especialistas nisso, que já passaram por isso, de modo que vocês merecem todos os incômodos.
Mas, Roberto, o que tem? Como exemplo de incivilidade etológica, o que você teria assim? O que seria mais sutil? Papel do carro na estrada. Começa por aí. Mais sutil. Não, seria, jogar papel na estrada. O cara passa e joga, nem viu. Aquele bolinho assim de papel joga. Entende? Mas tem um monte disso. Esse aqui é o mais comum que aparece nos filmes. O filme tem muito disso. E nos Estados Unidos é o seguinte, tá, aquele entra no meio do deserto. Então o cara julgou um papel, quando vê, tá lá, vê a polícia. De onde apareceu a polícia? Só em filme. No meio do deserto. Aí chega e vai ver a mulher fugindo. É incrível, né, esse negócio assim, Agora, o exagero que tem. Só comentando do histórico que o Sérgio colocou também, a ideia inicial de civilização também excluía a questão da natureza, né? Então a ideia romana de civilização não tinha fito nem zooconvivência. Então tinha que excluir tudo para ter aparência do avançado. Purificar o processo dentro da personalidade. Valdo, essa incivilidade que ele falou lá, que vem da época do direito romano, podia alguém explicar, mesmo que fosse algum... Vamos perguntar para ele, porque ele é doutor no assunto. Algum jurisconsulto. Literalmente doutor no assunto. Explica aí alguns dos princípios do direito romano. Teoria geral do Estado pelo direito romano. Fala aí. Isso é do primeiro ano do curso de Direito. Então, aqui era só no sentido de dizer que quando foi criada essa acepção, era o direito dos civis, né, daqueles que eram romanos. Mas não era uma oposição aos bárbaros, aos grotescos, era uma oposição aos que não eram romanos. Então não existia, nesse termo, não tem um maniqueísmo do bem e do mal, né? Os civis são aqueles que pertenciam ao Estado romano e os estrangeiros eram os gentis. Cidadãos romanos. Era nesse sentido. Agora, hoje ainda tem isso. São civis e os militares, aqueles que morrem na guerra. Esses nós estamos valendo. Mas é que não existia agora, essa questão, existe né? o processo civil e os outros. Se nós fôssemos falar em civil na época romana, estaríamos falando dos estrangeiros. E não dos que não têm polidez, hoje são chamados imigrantes. Seriam os imigrantes. Eram os civis. Entre nós, né? Tem isso também. Agora, a cidadania está aí, né? Se fala muito identidade, cidadania. Professor Valdo, na linha número 9, linha número 9 da fatologia, no final da linha, as microviolências. As microviolências. Qual seria um exemplo? Aquele beliscão que o homem deu na mulher que ninguém viu. Beliscão. Aqui, ó, tá na ópera e lá tá todo mundo vendo o negócio, ela começa a olhar muito pro outro cara lá e chega e pá! Isso é incivilidade. O chute debaixo da mesa. Tem uma série de coisas, chama canelada. Não, canelada. Então isso tudo o que você acha? De microviolência. Professor. Mas existe uma microviolência, às vezes muito estudada, que piora a pessoa. É na hora que ela está com a coisa mais séria, você chega e dá aquele ponto que acabou o castelo de cartas. Tudo roda. Isso é terrível. Isso também é uma microviolência de incivilidade. Tem a hora da gente expor as situações para os outros. Isso é falta de educação. Né? O que você acha? Não, assédio tem assédio de todo tipo. Pois é. Tudo é incivilidade. Uma incivilidade muito séria que tem é o humor negro. É o sardonismo, o sarcasmo. Professor, aqui, por favor. Na 11ª linha, quanto à incivilidade nas estradas, sobre o aspecto do assédio.
existe um locus de controle dos assediadores já nesse aspecto? Não. Na estrada você tem só uma coisa que você tem que lembrar, já que você falou nisso, assediador. Um carro, ele pode ser encapsulado pelos assediadores. Como pode ser encapsulado pelo proprietário. Sim. Agora, um carro, por exemplo, que está em alta velocidade, ele voa. Entende? Por isso que, por exemplo, a motoca é um negócio terrível. A motoca devia ser proibida. Entende? Porque uma motoca, eu estudei isso lá no Japão. A história, uma das coisas que eu queria ver no Japão, lateralmente, o meu processo de medicina era esse. Então eu estudei lá, para ver as coisas como é que era. Então a motoca, por exemplo, às vezes ela pesa 220 quilos. A hora que ela está a 200 por hora, ela pesa mais ou menos 1, 2, 3 quilos só. Aquilo bateu numa coisinha, uma pedra desse tamanho assim, ó, que esteja na pista, ela voa. Entende? Então você veja, são todas, é o contingenciamento físico do processo da rodovia, da estrada. Entende? Então isso tem que ser levado em conta. Agora, a incivilidade, por exemplo, ela às vezes, ela é autocida, ela é suicida. O cara está numa motoca a 200 por hora sem capacete. Sim, então em primeiro lugar porque a cabeça, ela pesa, quando bate, acaba com tudo. Então, em primeiro lugar está o autoassédio, ou seja, a invigilância do... Sempre é autoassédio. Antes de tudo, você tem que ver isso para tudo. Não tem jeito. Agora, não é questão de carro, é muito importante. Há carros mal assistidos e há carros bem assistidos. Caminhões, carretas, ônibus, tudo é assim. Sim. Avião. Obrigado, professor. Você sabe, o holopensene, ele atinge tudo, porque todos os objetos têm um duplo de energia, que é a psicosfera do objeto. Agora, isso aí junta com os outros, cria um holopensene natural, físico, materiológico. Isso é que é o difícil. Professor Walter, aqui na estrangeirismologia, o Brazilian Way of Life, pode falar um pouco mais sobre isso, principalmente para quem é do exterior? O Brazilian Way of Life é o jeitinho brasileiro, a impunidade cultural que nós vivemos, é o processo da política rastaquera, como se fala, tudo isso é o jeitinho, é o American, que é a imitação, entendeu? É o Brasília. Então, o que é que se passa com o brasileiro? Eles falam, por exemplo, que o brasileiro, lá nos tópicos, aquela coisa toda que andaram estudando, que o brasileiro era um homem cordial. Não é, não. O brasileiro não é cordial. Isso é aparência. Ele é violento. Hoje já reconhece, tem até artigo que já saiu aí. O brasileiro não é cordial. Ele é violento. Olha o tanto de jovens que são assassinados aí com tóxicos. Todo dia. Só que em Foz tem uma temporada que todo dia matava um. Isso é a violência. Outra coisa, aqui não tem guerra do Iraque, no entanto, mata às vezes até mais que certos períodos da guerra do Iraque no Brasil. Isso é cordial? É o contrário. Então veja, é incivilidade. O Brasil ainda não tem uma civilidade avançada, não. E não pode ter, né? Na hora que escolhe uma pessoa igual o presidente da República, não pode ter civilidade. É uma coisa óbvia. Uma coisa é a pessoa preparada, outra coisa é a pessoa despreparada. Não adianta falar. Ou é ou não é. Como é que fica? Então, veja, a civilidade nisso. Civilidade significa civilizaciologia. É o estudo da civilização. Não é só a vida civil. É o estudo da civilidade em si. Então, a Brazilian Way of Life não é nada bom. Agora, é lógico, nós aqui estamos um pouco melhor do que o American Way of Life, que lá não. Eles têm a lei do rifle, a lei lá eles já fixaram o processo do belicismo. O Brasil ainda não fixou. Tem gente tentando imitar os Estados Unidos.
Então, por exemplo, esse processo, por exemplo, de arma, porte de arma no Brasil. O que é que tanta gente matou? Porque o revólver é fácil, qualquer um pega na hora. Não é legal. Agora se fosse legalizado, né? Como nos Estados Unidos. Agora, veja, isso tudo são idiotismos culturais. Idiotismo cultural estadunidense, idiotismo cultural brasileiro. Portugal também tem seus idiotismos culturais. Ninguém escapa. Claro. Todo grupo étnico tem. Toda civilização, toda nação, todo país, todo estado, toda cultura. Todo o planeta. Professor, outra questão, aproveitando o Dia dos Namorados, falando então de dupla evolutiva. Falta o seu namorado, cadê ele? É verdade. Ele está na Croácia esta semana. Ele está na Croácia. Na Fez Croácia uma hoje é de apresentação paz, viu? científica. Lá está uma benção. Falar que lá, sério que lá está um oásis de vida. Eu vi um filme agora recente aí, um documentário sobre a Croácia. O povo está fazendo muito turismo para lá. Lá tem uns lugares muito bonitos na Croácia. Congressos científicos, ele está lá num congresso científico de Não, psicologia. e tem lugar muito bonito lá. Eles estão aproveitando agora. Mas falando então de dupla, o professor fala muito do mais fraco e do mais forte, e do mais forte ajudar o mais fraco. Davi e Golias. É importante a dupla identificar quem é o mais forte e quem é o mais fraco? Sempre, sempre. Principalmente do ponto de vista bioenergético e parapsíquico. Que assim um ajuda o outro. É sempre do ponto A de gente vista tem que saber energético. quem é o nosso companheiro, que é aquele... Como é que chama aqueles dois policiais que andam juntos? Cosme e Damião. O Cosme tem que conhecer o Damião tem que conhecer o Cosme, senão não dá certo. Agora, nos filmes policiais americanos é uma mulher com um homem. Geralmente a mulher é mais inteligente que o homem lá, isso faz de propósito, é para elevar o ânimo. Porque há sempre um que é mais forte em umas coisas, outro é mais forte noutras, mas é sempre o que conta a energia, É o porque domínio os energético. perfis Então. são sempre diferentes. Então, se encaixa, a coisa funciona melhor. Agora, a dupla evolutiva foi feita para evoluir, para dinamizar a evolução. Essa agilização da evolução, a pessoa tem que entender primeiro o que é, né? O que é que eu tenho para oferecer? O que é que você tem para oferecer? A pessoa tem que perguntar. E então, como é que se identifica? Quem exercita mais energias, é quem exterioriza com mais fenômenos. força? Quem é que já sofreu mais fenômenos? Sofreu como vítima ou como assistente? É por aí. Os fenômenos seus, você foi vítima ou assistiu os outros? A fritada dos ovos geral, o balanço, a inventar a neologia da sua vida nesse sentido. A mesma coisa, ele tem que fazer o dele. Clarinho. Não, mais forte, do ponto de vista da assistencialidade. Cosmoética. Obrigada. Então, professor, eu queria voltar na questão dos acidentes da estrada. Sim. No item 23, na página 26, Sim. o senhor colocou inurbanidade. Um exemplo disso seria, no caso, por exemplo... Julgar o papel na rua, da janela do carro. Mas, por exemplo, da própria estrutura da cidade, por exemplo, está fazendo uma obra de rua e não coloca sinalização. Isso aí já é do governo. O governo, então, tem muita coisa. Tudo inurbanidade. Tudo é. Aí é de grupo. Aí é o processo político, governamental, administrativo. Aconteceu, é o executivo. Aconteceu semana passada um acidente, tinha uma obra na rua, eles não Não, sinalizaram. e os buracos? Aí, Aquele depois, buraco que o povo coloca lá, um pé de mamão no meio dele, para chamar a atenção, isso é a urbanidade deles. Só depois que aconteceu Agora, o veja, acidente... são que pessoas que não têm a reurbanização, não têm consciência urbanita, ou de urbanismo, ou urbanística. Ele não sabe viver na polis. Polis não é a polis, tá certo? Polis é a cidade. Então, depois que aconteceu o acidente, eles colocaram um monte de sinalização. Mas aí já tinha tido o dessoma do menino. É gente que não tem a arete, o arete, que é a sabedoria, é a noção, é a filosofia, é a cognição, é a cultura. Isso vem da Grécia, tá certo? Falta polis e falta arete. Como é que é o nome? Arete?
Então o processo é grego, é muito antigo. Professor Waldo, eu queria fazer o contraponto da invisibilidade com o princípio da inseparabilidade grupocármica. Sim. No nosso caso, por exemplo, o fato da gente estar inseparado dentro do grupo devido à nossa incivilidade do passado? Por exemplo, o nível do grupo, de incivilidade do grupo, mostra a inseparabilidade do cara. Qual é o nível? Se aqui está um pouco mais de civilização, já de civilidade, de educação, de bom tom, você está entendendo? Uhum. De protocolo social sem excesso, isso já mostra evolução. Mas existe algum grupo que tem esse processo, essa característica De quê? De imbecilidade? Incivilidade? A máfia. A máfia, todo o objetivo dela é da incivilidade. É a marginalidade. O que você acha? Aí acusa. Pode. Professor, quais seriam os principais... Não sei se é você ou se tem uma pessoa daqui. Não. Quais seria o principal atributo que estaria atrás da incivilidade? É o belicismo em si ou o que seria essa incivilidade? Não é bem assim não. A incivilidade mais aí é inexperiência, né? Aquilo que eu falei aqui no início. É inexperiência, é imaturidade. A gente poderia dizer que é uma educação, tipo de uma... Eu chamei apedeutismo. Ou ignorância. Que é o analfabetismo grande. A ignorância assistencial, alguma coisa assim? Ignorância. Agora, você veja, uma incivilidade sofisticada é o ignorantismo. Ignorantismo é a filosofia do ignorantismo. Uma outra civilidade sofisticada é a dogmatologia, os dogmatas da religião, do marxismo, da própria ciência, que tem os dogmas da ciência. Isso tudo é incivilidade. Agora, a maior incivilidade que tem é a do nosso amigo que esteve aí, com o Loche lá, que esse cara é o máximo. O nome dele é Miguel Najib, a escola sem partido. Ele está estudando a incivilidade nas escolas. Esse homem é fora de série. Não é isso? A incivilidade nas escolas, o que é? Nós estamos vivendo um regime democrático. O Estado é separado da religião. E lá fala, na nossa Constituição Federal, que todo mundo tem liberdade de aprender. Então não pode ter impondo conhecimento. E é o que acontece mais. A maioria dos professores, as escolas, eles são militantes, entendeu? E quase sempre, aqui no Brasil, de ordem marxista. Marx já foi enterrado, estão tentando fazer a exumação do homem. Isso é bobagem, estão perdendo tempo. Então você veja, isso é insensibilidade. Agora, a insensibilidade máxima do Brasil atualmente, assim, essa de global, grande, é o MST, que invade propriedade sem mais nem menos, não pergunta nada. E outra coisa, tem escola que estão falando aqui, tem em Belo Horizonte, tem uma escola que está dando aula para o MST, como é que deve fazer uma invasão boa, não é isso? Isso é escola oficial do governo. Quer dizer, a incivilidade está implantada nesse governo. O lulismo aceita isso tudo. Oficializado, institucionalizado. Isso é a verdade. Qualquer característica que a gente possa notar é totalmente antagônica à dispersidade, né? Qualquer característica de incivilidade... Tem, mas uma delas maior, você olha o presidente da República, estão chamando ele de megalomaníaco. Isso é incivilidade de alto nível, mas não parece, né? Hoje ele está até bem constituído, está falando melhor, o discurso dele melhorou, a apresentação física dele está melhor, mas continua a megalomania. Nesse Brasil, nunca, em tempo algum, nem nada, na história, só falta falar, eu sou o rei do cosmos. Isso é a megalomania. Agora, tem um monte de gente escrevendo no jornal. Não, o megalomaníaco, eles nem falam que é o presidente da República, já fala, o megalomaníaco, você já viu, né? Está saindo na internet, todo lado disso aí. Um exemplo clássico. A gente vivendo muito a vida pública, não dá para esconder, a pessoa acaba aparecendo como ela é. Tem. O político em geral, não sei se a maioria, mas 51%
praticante, de certa forma, da Não, incivilidade? político em geral, ele é egocêntrico, ele tem um egão enorme. Agora, pior que ele é o artista. O artista, de modo geral, 90% deles tem um egão grande. Tem que ser, porque senão como é que ele aguenta a arte? Não dá. Não dá. Tem que ser. Entendeu? Tem que ser. Agora, político já é outra coisa. Olha só os artistas que tem na política. É só olhar. É igual, estava mostrando aí o negócio do Senado, lá os deputados, lá o parlamento, a turma que aparece. Não, e o problema? A hora que o cara caça a palavra do outro, não, a palavra está comigo, eu não autorizo você, ele não é o presidente. Ontem eu vi os caras, tinha um senador falando, não, a hora que eu autorizar você fala. Agora veja, o cara deu a palavra para ele, então ele estava com autoridade. E ele está usando o processo como se fosse ele a autoridade. Eu não vou falar o nome do senador, mas ele falou isso 2 vezes ontem. A hora que eu estava passando assim, ó. Ainda bem que a gente tem o controle remoto. Um exemplo de arte e incivilidade, o pichador, por exemplo. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Totalmente Sei, mas o pichador é o tal negócio da ignorância. Vai com calma. E outra coisa, tem pichador hoje que é oficializado, institucionalizado, para ele borrocar a parede. É grafiteiro. Então vamos com calma. Aí já entra o idiotismo cultural. Porque há uma poluição muito forte visual, né? Quando você picha... Paulista é doutor nisso. Paulistano é o maior especialista em poluição visual. Já teve gente que já veio do exterior para estudar isso. Eu lembro disso. Eu encontrei com um cara que eu conheci fora daqui. Ele disse, não, eu vim a São Paulo para ver como é que é a poluição visual. O que a gente tem que fazer, como é que é. Para estudar o assunto. Quem é que era autoridade, como é que era. Eu falei assim, você vai mexer no vespeiro aqui em São Paulo. No trânsito tem o processo da neurose do trânsito, né? Haveria tipo de assediadores especializados nesse processo? Não, e porque tem a neurose é tão também. forte? Se o trânsito não tivesse amparador, eu falo isso faz 60 anos. O mundo já tinha acabado. Através da urbanização ia acabar com o resto. É porque tem amparador. Tem aqueles negócios que o povo chama de fino. Tirou o fino. Esse fino é amparador que está ajudando. Gente, o que tem de gente de incivilidade para atravessar, fazer atravessamento, não está no gibi. Só pula na frente. E ele pensa que ele tem um carro maior. Então o carro é uma arma para ele. Por isso tem tanto acidente. Você sabe que nos Estados Unidos eles fizeram até cenas com o negócio todo. O cara queria ter relação sexual com o carro. Então esses são perturbados com o carro. Porque ainda Agora, já teve carro que eles colocaram até nome de rabo de peixe, você vê que tem sua razão. Não sabe como é que é. O investimento na educação no trânsito é muito pequeno, muito baixo no Brasil ainda, né? Uma coisa que tanta cobrança de impostos para essa visão e o investimento é muito baixo. Vocês ouviram agora que nessa semana que passou, uma mulher andou um monte de quilômetros na contramão? Foi. Só para não pagar pedágio. Mas como é que é possível isso? É imigrante. A imigrante é só de paulistano, viu? Não tem que tem imigrante, então que eles não têm culpa nenhuma. É paulistano mesmo. Não, e sobe. Tem a subida também. A subida às vezes é pior, porque falta gasolina, o cara bebeu demais no fim de semana, tem a opção de coisa. Eu já vi isso tudo. E aí aquele negócio fala assim, pula, passa por cima. É assim que eles falam. E outra coisa, buzina no túnel. Aqui, e buzina no túnel. Fom, 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 fom. Agora, veja, o paulistano é o típico. Por isso que o Detran de São Paulo, na década, por exemplo, de 70, que tinha uma pessoa que colecionava os negócios e tinha contato comigo. E ele mexia nos negócios do Detran. Ele falou assim, Valdo, eu nunca vi uma casa de loucos como é o Detran. Tudo quanto é sujeira acontece lá dentro. Eu falei assim, isso não vai brotar. Eu falei assim, um dia alguém vai estourar isso aí. Mas parece que até hoje não estouraram tudo, não. Ainda tem muita sujeira. São Paulo tem um agravante que você fica, às vezes, 5 horas por dia no trânsito, né? Ou mais até.
Não, o povo fica exasperado, né? Aquilo, com o tempo, vai criando um processo, aquilo sobe. Então, o problema é como se tivesse uma chuva de adrenalina em cima das estradas. Então, todo mundo fica exaltado. A adrenalina ferve no sangue de todo mundo. Isso não é fácil. Agora, o problema é que eles estão querendo agora ver se ajuda, né? Fazer uns contornos, não sei o que é. E São Paulo está inviável. São um monte de carro todo dia que aumenta. Pois é. 1.000. Veja bem, parece que são 800 básicos por dia. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Como é que faz? Agora, veja, eu vi essas coisas, que esse negócio ia piorar há muitos anos, devido às minhas viagens ao exterior. Um dia eu estava em Tóquio e vendo a situação. Então eu vi o caos que era Tóquio. Eu falei assim, japonês, que é tudo organizado assim, o Brasil vai piorar demais a hora que aumentar a fabricação de carro. Foi batata. Eu devo deixar de dirigir carro logo. Eu falei comigo. Deixei. Entendeu? Um dos motivos foi esse também. Agora, por exemplo, em 60 para 70, eu estava em Roma também, quando aconteceu os negócios. Na hora que chegava numa praça, os caras faziam assim, você não sabia para onde ia. Aí eu falei assim, isso é uma loucura. Agora um dia eu estou em Roma e, como sempre, vou mais cedo para o aeroporto. Chega lá, eu não vejo ninguém no aeroporto, só gente, com aquele negócio todo. E o avião daqui a pouco vai subir, quer dizer que esse avião não vai ter ninguém. Aí vem um anúncio lá, não, ó, vai o avião tal, o nosso voo vai subir, tal, tudo isso. Chego lá, tinha aquele monte de tripulante e eu, de passageiro. Falei assim, mas o que houve? Falei assim, houve um negócio aí do trânsito e paralisou tudo, então eles não vão chegar aí tão cedo no aeroporto, então nós não podemos trazer esse voo, que vai pegar a gente não sei aonde. Mas tinha muita gente, falou assim, uns 50 só. E lá fomos nós. Aí eu deitava no avião, chamava, o que é que tem isso? Vocês já fizeram alguma viagem de avião grande, só vocês? E aquele monte de tripulante? Eu falei assim, eu fui sorteado. Agora, é tal negócio de chegar mais cedo. Agora, não tinha ninguém, o aeroporto estava vazio, ninguém chegou lá. Como eu fui mais cedo, antes do acidente, parece que atravessou o negócio lá e piorou uma das ruas. Aí eu falei assim, se Roma é assim... Agora, eu vi o negócio em certas praças de Roma, o negócio vai... Assim, eu não dirijo aqui nem me pagando. Agora, parece que depois andaram melhorando e tal. Ainda é duro, né? Alguém que trânsito italiano em Roma recentemente é que deve saber. Sim. Valdo, eu queria fazer uma pergunta fora aqui da tertúlia. A questão da sincronicidade e do mecanismo utilizado pelos amparadores, que utilizam a gente meio que de maneira inconsciente, né, nós, para fazer assistência. Então, o que eu quero saber? Eu comecei a perceber que tem vezes que os amparadores nos orientam para que a gente comece a pensionizar sobre alguns assuntos. Né? A gente nem se dá conta e de repente está pensionizando, às vezes pega um livro daquela área, por exemplo, a questão dos gregos. De repente deu vontade de estudar alguma coisa e na sequência você vê uma série de fatos que estão se discutindo, a questão da Grécia e tal. Só para dar como exemplo. Eu queria saber como é que é esse mecanismo e qual que é a funcionalidade dele. Aí é o processo de inspiração com o problema do contágio holopensênico. Existe um contágio holopensênico. Tem que levar em consideração isso. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a pensionizar naquilo, os amparadores podem utilizar para fazer o rapport com determinados sucessos. Qual é a vantagem de fazer com que a gente... A vantagem é a pessoa captar melhores ideias, chegar na Nelverpont, as ideias originais. O problema todo é esse. Outra coisa, encaminhar a pessoa para um nível mais elevado de lucidez, de discernimento. Quase sempre isso permite. Né? Agora, se tem um holopensene favorável, receptivo
aquilo potencializa a capacidade de apreensibilidade da pessoa, a aprender, a cuidar, entender. Aí é ver bom. Aí que vem a ver bom. Sim. Valdo, quando a pessoa começa a ter esse tipo de experiência, a gente pode concluir que o nível de higiene consciencial dela tá bom? Não. Não? Tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem, mas não necessariamente. Vamos devagar, né? Não generalize. Não, mas, por exemplo, nesse momento que ele teve essa sincronicidade, essa percepção e... Mostra que naquele momento ele estava predisposto. Naquele momento. Pois é. Eu só falo das coisas que eu vejo naquele momento. Antes eu não tenho nada a ver com isso, depois não tem nada a ver com isso. Não, mas a minha análise é exatamente nesse momento, né, na hora que ele teve essa inspiração, que ele teve essa percepção. Porque é possível, por exemplo, ele não conseguiria ter essa percepção com um bloqueio coronochacral ou com uma interferência, seria mais difícil. Seria né? muito grande, não. Agora, a única coisa que tem que ver é o seguinte, nós estamos falando do positivo, né? Do positivo, perfeito, a sincronicidade positiva. É o cosmoético, é evolutivo, é o produtivo. Então, assim, naquele momento pontual, ele conseguiu fazer uma conexão das energias dele, da cabeça dele, então mostra que ele teve um certo nível de higiene consciencial, né? Mas às vezes a pessoa nem se dá conta desse mecanismo. Não. Por exemplo, também, você comentou... Tem pessoa que entra na euforia e não vê que está não sabe. Ô, Walter, você comentou até a questão da escolha do verbete, né, com aquilo que você está trabalhando e tal. Qual que é o objetivo deles de patrocinar isso? Nesse caso, quando bate o verbete... É fazer a confluência dos assuntos de maneira equilibrada. Confluência de temas. A convergência dos interesses. Isso tudo é importante. Uma outra coisa, não é só aquilo que você encontra nem nada, não. Alguém te manda um recorte, manda uma carta, manda um livro. Tudo tem sua razão de ser. Você de abrir o olho. Professor Walter, o senhor comenta aqui na culturologia, na página 25, da cultura da pirataria, né? Sim, a cultura essa faz parte do Brazilian Way of Life. Então, a principal questão atrás da pirataria seria a incivilidade? Não, é morar na Trifon. Em cima do lance, né? Taxiquismo. Também, mas o nosso aqui a gente tem que falar na porta de casa, né? Sabe o que é? Estava lá fui lá, estava saindo da Cunda, lá da livraria, estou saindo. Quando chega aquele rapaz muito bem vestido, com um monte de coisa na mão, e fala para mim, doutor, esse é pirata autêntico. E é muito barato. Só eu e ele falando aquilo. Pirata autêntico. Eu falei assim, ninguém está te vendo? Aí ele olhou de lado. Pirata autêntico. Isso não é para qualquer um. Agora ele me viu, né? Olhou assim, o jeito, assim, esse aí deve ter dinheiro, quer comprar o troço mais barato. Viu que eu estava saindo da Cunda. Então, me oferecia. Agora, tinha CD, não sei o que é. Isso é autêntico. Pirata autêntico. Esse é o melhor. O fino. Tem um pirata, né? Esse é o cara para mim, aí fora. Pirata original. Tem gente, outra coisa, muito bem vestido. Muito bem vestido. Pois é. Assim, I don't understand you. I arrived yesterday. I don't know anything here. Aí o cara falou, ixi, não adiantou. Posso perguntar? Sobre essa questão de denúncia, né? Eu tenho uma dúvida, ainda bem pirataria. Até que ponto a gente deve denunciar no caso de saber de uma coisa ilegal que pode até dar um risco, assim, tipo um vizinho que está com grandes hipóteses O ideal é fazer denúncia do que seja atacadista. Só atacadista? Esses assim pequenininhos, varejista não adianta, porque você não vai combater, você tem que combater a matriz, não é isso? Então pega o atacadista, tem que saber de onde sai aquilo. É o formigueiro. Agora vai atacar a pobre formiga, que é trabalhadora, etc. Está fazendo uma não, mas no danada, caso tadinha, de atravessador. Coitadinha, né? Como diz, tadinha, né?
Não estou falando do camelôzinho, não. Estou falando no caso de atravessador de drogas. Você tem sério indício de que tem uma pessoa de avião em algum endereço. Quando não é CD ou CD, entende? Ou dividir. Então, você tem que dividir outras coisas. Então, veja bem, a hora que o negócio é arma ou é tóxico, aí é diferente. Tem que ver o que é. No tóxico, tem que ver. O cara é usuário ou ele é traficante? Se é traficante, tem que abrir o olho com isso. Como é que fica? Agora, hoje, se permite as denúncias anônimas, né? Tem aqueles números, né, de denúncia anônima. Disque denúncia. Você acha que vale a pena, no caso, apelar para uma certas denúncia coisas anônima? É bom, que você vai ajudar os outros. É uma voz que está falando a favor de todos. Sempre vai ajudar. Agora, não adianta sacrificar a formiguinha, que é laboriosa. Vai devagar. Às vezes atrás do cara tem 5 filhos com fome. Tem que abrir o olho. Agora, traficante é outra coisa. E o chefe da quadrilha é outro. Mastermind, esse aí precisa de ser colocado na rua mesmo, é abrir o jogo. Ver como é que é. Mastermind. Que esses são os representantes da baratosfera. Agora, os outros não são vítimas da baratosfera. O problema todo é o algoz e a vítima. Tem que estudar. Microfone. Você já está dando aí o nosso sotaque lusitano para várias pessoas, né? Então vamos adiante. Sim, uma denúncia desse nível, em que estamos a denunciar um traficante de topo, deverá ser anónima? Isso aí você veja o contexto. Quem sou eu para falar, prima? Pois, tem que examinar e ver o contexto. Há sempre o risco de retorno, não é? Nós estamos a fazer uma denúncia. Você sempre vê e fazer avaliação dentro daquele contexto que quer que seja. Cada caso é um caso. Há casos, por exemplo, que eu vejo que a pessoa quer me tapear. Eu ajudo, porque eu estou vendo que ela está precisando. É preferível isso do que deixar que ela suicida amanhã. Então a gente tem que ir com calma. Essas ponderações é que entra a cosmoética. Porque eu já tinha lido. O juízo, principalmente o hétero julgamento, é muito bravo. Julgamento com relação aos outros. Porque eu já tinha lido, não sei, mas em algum livro da Conscienciologia, que a denúncia anónima, que é anticosmoética, não é? Mas, por exemplo, nessa situação em que seria, lá está, envolve traficante de droga e... Denúncia anónima é se a pessoa tiver... A denúncia hoje é institucionalizada oficialmente, ela é considerada honesta, legal e lícita. Não é isso? Certos tipos de denúncia. É tudo legalizado hoje. Isso é outra coisa. Okay. Agora, às vezes é preciso pôr a boca no trombone, ou seja, entende? A boca no microfone. A pessoa que é incortês, quase por natureza, a pessoa ela não tem jeito para ter cortesia. É o processo da monarquia ainda que está atrás disso. Às vezes pode ser a mesologia, pode ser a criação, o ambiente que ela foi criada. Falta de educação. Nasceu num buraco cheio de problema. Como é que faz? Por isso que eu dou muito valor para essas pessoas. É o caso daquele traficante, ou não é traficante, mas assaltante, lá do Rio, que foi lá para minha casa. E estava com medo da mãe, que ia mandar matar se ele saísse. Um homem inteligente para chuchu ainda, moço. Taco psíquico. Eu dei tudo que eu pude para explicar para ele o que ele devia de fazer. Há muito desse processo. As antigas gerações, o pai e a mãe, que desviaram, depois tem a nova geração que quer melhorar. Isso é um problema. Esse homem eu vi no Rio. Lá em Uberaba teve um caso pior. Eu acho que eu já contei aqui. O caso do rapaz que saiu da cadeia e pisou nas costas do guarda, derrubou o guarda e caiu fora. E foi doido. E então, a polícia toda falou assim, não, nós vamos lá na casa dele e a gente pega o cara. Mas ele não foi na casa, ele foi na minha casa, no meu consultório, de manhã. Isso foi de madrugada. De manhãzinha ele estava lá, colocou uma coisa na cara, como se estivesse sentindo frio, sei lá o quê, e foi lá para falar comigo. Falou assim, ó,
O senhor já me ajudou, ajudou meus irmãos, ajudou minha mãe. Eu falei assim, mas por que você não procurou sua mãe? Eu não procurei porque não é que a polícia vai lá, não. Porque a minha mãe, se for lá, ela me dá para os policiais de novo. Então, com o senhor, eu sei que o senhor não vai fazer isso. Agora, eu queria que o senhor me arranjasse um pouquinho de dinheiro e uma roupa diferente. Aí eu peguei o enfermeiro, acertei a situação toda com ele e ainda falei, não vai daqui para a direita, vai para a esquerda. A esquerda ia para Goiás, a direita ia para São Paulo. São Paulo eles iam pegar, para Goiás não. Agora, ele falou assim, eu entrei numa, não foi eu que fiz aquilo, não tem nada a ver com aquele roubo. Agora, eu estava lá no centro, nem estava sabendo o que era, na hora que eu vou perguntar, ele me colocar no meio, eu fui preso, o resto fugiu. De modo que, se eu for explicar isso para minha mãe, não adianta, porque minha mãe dá o contra. E eu tinha atendido ele com a família, os irmãos, eu vi crescer alguns deles, aquele negócio todo. Então, o meu enfermeiro falou, mas que coisa, tem gente que confia mais no senhor do que na mãe. Eu disse, não, é porque são a vida passada, esses últimos anos, o povo viu o que a gente fez. O menino viu como é que... Agora, nós arranjamos para ele, inclusive, até um chapeuzinho, um boné, uma roupa diferente, deu dinheiro e falou assim, vai para a esquerda. Quer dizer, procurar alguma coisa, ele sair de Uberaba para Goiás, e não para São Paulo. Porque senão eles iam prender, ele ia criar problema. Se aquilo passasse um pouco, aquilo ia acalmar, eles iam deslindar o que é que houve do roubo e ia esquecer. Era uma saída. Agora, você vai denunciar um caso desse, o que adianta? Agora, o negócio da saída dele foi tão espetacular que saiu no jornal. Eu disse, nossa, eu nem conheço essa pessoa, quem é? Eu não vou entrar naquilo, o que eu vou fazer? Agora, vocês acham que eu entrei numa maracutaia? Não. Estou procurando acertar alguma coisa que está mal feita. O que vai fazer? Eu não sou da justiça, não sou promotor público, não sou delegado, estou lá para fazer assistência, vamos dar uma orientação para o cara. Falei com ele, ó, você vai arranjar, se você sair daqui, arranja um emprego, vê o que você faz, você é um cara forte. Ele é forte, por isso que ele pulou lá o negócio, pulou. O jornal falou que ele pulou em cima das costas de 2 guardas, que estavam no chão, parece que derrubou lá, não sei o que, a arma, eles foram pegar, ele pulou em cima e caiu fora e saiu correndo. Ninguém pegou mais. Algum tempo depois, ele ficou escondido no mato, depois apareceu lá em casa. Eu era da periferia da cidade, podia esconder, entende? Agora, esse resquício de monarquia que gera essa falta de cortesia na pessoa assim, em si, isso pode dizer que acontece frequentemente, isso é raro ou é comum? Escuta, a monarquia não quer dizer que seja educada, não. Não, a falta de cortesia, exatamente ao contrário. Ok, mas você também não fica pensando que a monarquia tinha cortesia, não é assim. Exatamente isso. Tudo era uma fajutagem danada. Tudo é expressão por fora, e passar a perna escondido. Porque a pessoa tem um certo nível de cultura, mas falta aquela cortesia. Ela parece que os vassalos têm que atendê-la, né? Ela é prepotente, ela é da supremacia, como eles chamam. O negócio é difícil. Só com o tempo. Entende? É a sua foto. A foto dele. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém, não? Quando os microfones estão na mesa, a mesa não fala nada. Ela é calada. Né? Agora, quando está na mão, a gente vê que tem alguma coisa. Mas a incivilidade, então, nós paramos aonde aqui na situação? Rispidez, rudez, rusticidade. Não é fácil. Selvageria, vandalismo. Por exemplo, vocês querem coisa maior do que a incivilidade, que o vandalismo? Olha o processo dos orelhões no Brasil. E as lâmpadas públicas. Aquela estrada nossa ali, está há vários anos, porque eles queimaram tudo. Uma outra coisa, tinha uma placa aí da Conscienciologia, e a gente teve que mudar, porque ela estava cheia de buraco de tiro. Aqui. Aí foi mais de uma vez já. Então vocês pensam. Então veja, isso é o vandalismo. Vandalismo é uma coisa séria, precisa de ser estudado mais. Hein? 23, inurbanidade, é o que eu estava falando aí, a falta do processo do urbanita. Ele não sabe viver numa cidade. Ele deve viver no covil dos lobos.
não é isso? Um covil das víboras. Então, ele vai viver aonde tem o Robin Hood, ou qualquer coisa nesse sentido. É a casa de Tarzan. E sim, uma loca. Não é isso? Do ponto de vista desse gap evolutivo, para a gente estar lidando com... a melhor forma de a gente estar lidando com isso, para reduzir esse gap, além porque para tratar direto com a educação direta desse povo, eu penso que é uma reeducação mútua, né? Tem que fazer a reeducação. É a redomesticação mútua. Esse é o caminho. E tem que começar de cima para baixo, não é de baixo para cima. Tem que pegar primeiro os líderes para depois os liderados serem bem orientados. O que falta lá no fim da história toda é falta de orientação, né? É o desorientado, a desorientação, Isso aqui é o pior. E o próximo caminho é o deprê, é a depressão. Isso é muito comum. Mas em comparação assim, com a mesologia atuando na criança ali, versus paragenética, o que é que pesa mais nesse sentido, da rudeza mesmo, do truculento? Aí depende do nível da educação, né? Precisa de ver como é que foi desde pequeno. A mesologia pode, quer dizer... Há casos que não tem jeito, todo mundo fica mal educado. Se o pai e a mãe, por exemplo, têm uma rudez muito forte e são sem pavio, é um problema dentro de casa. Precisa ser uma consciência muito forte para superar isso, para não ficar igual. Eu já contei o caso aqui do cara lá da subida lá de Petrópolis. Eram 4 pessoas na casa. Todo dia tinha briga, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Aí ele queria superar aquilo. Ele conheceu a conscienciologia e viu. Agora ele falou que a situação era tão precária que do lado do pai dele tinha violência física, do lado da mãe tinha violência verbal. Então, ele mesmo ele gostou, por exemplo, de algumas expressões que nós usávamos, que era o processo da pirotecnia, a pirotecnia dos verbos, da palavra, o que a pessoa faz, e, vamos dizer, o tiroteio verbal. Ele chegou e falou assim, lá em casa é isso, Walter, que você falou, tiroteio verbal. Eu estou entre vários fogos, 3 fogos. Então, como é que eu vou fazer com isso? O rapaz queria mudar. Ele andou estudando muito, e a turma lá não estudava. No fim, ele saiu de casa. Agora, era um negócio, todo mundo brigando com todo mundo. Eu virei para ele e falei assim, vocês têm animal doméstico? Assim, eu já tentei levar. Os animais não ficam lá, vão embora. Eles não aguentam o ambiente. Você sabe que bicho desconfia, né? Nem bicho não aguenta lá. Isso é ele para mim. Agora, o rapaz, coitado, eu falei assim, você veio para ver se melhora esse povo. Eu assim, Valdo, tem jeito de eu melhorar se eu sair? Eu falei assim, depende de você. Você usa controle remoto, dá uns contatos de vez em quando, porque se você não está aguentando ficar na barricada, né, na trincheira, sai fora. Agora, é um caso difícil, porque lá não tinha que reclamar de ninguém. A casa é de gente rica, no meio do mato, um verdadeiro palacete que eles tinham, não faltava nada para ninguém, e todo mundo desesperado. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, sua irmã não arranja namorado? Arranja, mas quando leva lá em casa, o cara vai embora. E você? Eu falei assim, eu nem levo as namoradas mais, porque tudo me dá problema. Então vocês vejam, isso é a família nuclear. Tudo filho, bonitinho, pai, mãe, tudo direitinho, então... Esse foi um caso que eu nunca pude esquecer. Eu falei assim, seu caso é raro, porque são muitos fatores, todos convergentes para o mesmo processo. Isso aí dá um livro, eu falei com ele. Você pode escrever, depois você muda o nome das pessoas. Agora, o rapaz tinha 22 anos nessa ocasião. Louro, alto, forte, bonito, cheio de vida. Ele era amigo de uma amiga minha, por isso que ele apareceu e viu as coisas novas. Agora, ele frequentou lá em casa uma temporada, isso foi no Centro da Consciência Contínua. Depois ele saiu de casa. Quando ele saiu, ele falou assim, tirei um peso de toneladas das minhas costas. Agora eu falei assim, você não pode esquecer sua mãe e seu pai, não. Você tem que ir lá para ajudar, dá um jeito. Vê o que você faz. Aí vem aquela técnica, né? Levar alguma coisa que agrada, passar uma temporada fora, fala que você viajou,
para eles sentirem falta sua. Isso é importante. Tudo é técnica, psicologia. Aí é a psicologia que entra nisso. Agora, comparando a rudeza verbal aí e a comportamental, o que você acha mais crônico aí, em termos de terapia mesmo? A comportamental é silenciosa. É aquela intraconsciencial que não fala nada. É mais enrustida, né? Essa é um perigo. Porque ninguém sabe para onde vai. É sério. Professor Valdo, voltando a esse caso aí da família, né? Eu conheci duas famílias assim também. E eu queria saber o seguinte, o que leva essa manutenção, a higiene, é mesmo só o processo da família pessoas, em si? A maioria que eu vejo quando é assim, são pessoas que eram da alta, como o povo fala, eram pessoas muito abonadas na outra vida. Mas eles eram abonados com poder, eles mandavam nos outros. E hoje, essa turma lá tinha algum dinheiro por causa do processo de herança, uma situação, mas eles viviam recuados, no meio do mato. Sabe aquelas mansões que tem na subida lá de Petrópolis, Teresópolis, aquele negócio, eles moravam lá. Agora, o que é que se passa? Nesse caso, não tinha poder para eles mandarem. Então começava a briga entre eles. Porque estava faltando ali o poder. O processo do mandonismo, a manipulação. Não tinha. Agora você veja, isso tudo a gente examinou e fizemos o diagnóstico do rapaz, para ele entender tudo como é que era. Ele anotava tudo, examinou tudo, falou assim, ó, você dá um livro, você está com grandes personagens para fazer um livro fora de série e não vai ser de literatura. É um livro técnico, de estudo, de pesquisa. Pensa bem. Eu não sei nem se ele fez, porque depois eu perdi de vista ele. Uma dessas famílias que eu observei eram 5 mulheres, 6 mulheres e o pai, né? No caso, ele era meu tio. E sempre a justificativa era que ele que dava todas as ordens, né? E ninguém saía daquele mundo ali, todo mundo casava e voltava. Isso é o cérebro doméstico, é o carrasco do lar. Só que quando ele dessomou, também tudo permaneceu, já não tinha mais a justificativa. Lá no Nordeste está cheio disso, né? Você sabe. Uhum. No Nordeste é que tem mais. No Brasil, a área que tem mais, esse tipo de pessoa lá. É o processo da família. Esse tipo de grupo, então? Por isso que depois dá aquele negócio também da matriarca, com 80 bisneto, neto, filho e etc. E agregados. E agregados e adventícios. Tem isso. Eles falam agregados e adventícios, não é isso? A outra aqui, ó, conhece isso aí. Esse caso era exatamente assim. Então a turma mesmo, as mulheres, elas casavam, as que não casaram tudo dentro de casa, tomando conta dos sobrinhos, dos que casavam, entendeu? E voltava todo mundo para o mesmo grupo. Canguru, né? Assim do canguru. Assim do canguru. Então a síntese é a falta em quem mandar, né? O poder, né? O poder é o que a gente nota, num bom número de casos, o fator incidente mais óbvio de cara que você vê é o poder. Entendi. Então a pessoa tem dinheiro, mas ela não manda em ninguém, faltou alguma coisa. Ela às vezes nem sabe o que é isso. Ela não tem noção. Aqui aparece essa questão dos hooligans, né, que acontece na Inglaterra, que é a torcida de futebol mais violenta do mundo. E a Inglaterra já tem um histórico aí de bastante violência nas colônias. E o inglês tem toda uma fama de educadinho, mas parece que tem uma violência enrustida. O que você acha? Né? Sempre teve. E tem outra coisa enrustida também, tem a turma dos armários, né? A diplomacia, por exemplo, é muito homossexual. E são xenófobos. Bastante xenófobos. São. Eles fazem força. Agora, em matéria de ambiente para viver, é o melhor do mundo, né? O ambiente inglês é melhor. É melhor do que o chinês, é melhor do que o japonês, é melhor do que o italiano, é melhor do que o francês, é melhor do que o espanhol. Eu acho. É para ver, então é uma... Em parte é mental somática e em parte é um negócio de querer mostrar a posição. Então isso melhorou o ambiente deles. Agora outra coisa. Eles também tiveram o Império, né, britânico. A situação, aquilo permitiu fazer isso, uma fase boa. Agora o ambiente deles, por exemplo, você olha, aqueles castelos, palacetes, aquelas mansões, tudo plana, com a grama tudo arrumadinha, as árvores desse tipo aqui, ó, que é parente dessas nossas tuias. Eu, quando pedi para plantar essas tuias, foi usando o processo inglês. Outra coisa também, os labirintos deles, que é uma perfeição, aqueles jardins grandes, que tem as alas para você andar.
Eu queria que você analisasse o O contraste. ambiente lá é interessante. O contraste, existe um contraste. Realmente, eu sei de muita gente que viveu em Londres, que Agora, gostou eles muito têm, de aqui, Londres. ó, em matéria de aplume, que é o processo de se manter, eles são melhores que a maioria por aí. Né? Eu prefiro, por exemplo, o inglês do que o processo do Salam Aleikum, por exemplo, árabe, oriental, do próprio japonês, aquele negócio todo. É lógico, eu estou falando da vida moderna, não estou falando da época da Rainha Vitória ou qualquer coisa, porque tudo, você não podia nem olhar nos olhos dela. Não é isso, estou falando agora. Então, veja, alguma coisa sobrou de bom, mas agora vieram as colônias e acabou. A Europa toda está sofrendo com as colônias. A Itália, então, nem se fala. Né? Vocês não viram o livro da Oriana Fallaci? Que loucura que é aquilo. Falar sobre os imigrantes. O transmentor se apresenta como inglês, né? Também desse contexto aí. Né? Não, ele parece, sabe, por causa do jeito dele, o aplombe, a educação, o modo. Agora, eles são assim mais, em matéria de nível de vivência em certas coisas, eles estão acima, assim. Entende? Acima da média por aí. Em certas coisas estão acima. Por exemplo, americano nem pode chegar perto, você sabe, não dá. Mesmo lá no Dorring, você está entendendo? Lá de Boston. Eles desprezam americanos. Não dá. Não, e os americanos lá no fundo, certas pessoas lá, principalmente os New Rich, eles ficam doidos com a Inglaterra, né? Eles não gostam de falar, mas são doidos com a Inglaterra. Agora o humor deles é tudo para descascar, né? Agora, ó, em sindromologia, página 21, a síndrome da abstinência da baratosfera. Desde criança, a consciência sente a falta da baratosfera, ou pode ser a partir de determinada idade, ou depende de cada caso. Não, o problema que a gente quer dizer é o seguinte: na síndrome da baratosfera, a pessoa tem algum processo patológico desde a infância, e aquilo depois começa a aparecer. Se é um problema muito sério, às vezes vai estabelecer aos 18 anos, por exemplo, a esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Se é uma coisa mais suave, ela às vezes supera. Às vezes aquilo pode ter uma reincidência maior quando a pessoa vai enfrentar a vida profissional, melhora o ciclo de relações, aí piora tudo. Aí a pessoa é descoberta, sabe quem é, vê os assediadores do passado e envolve a pessoa. A consciência vítima da incivilidade alheia nos ambientes sociais é pura afinidade tersênica? Sem dúvida, né? Aonde a pessoa está é porque ela tem afinidade com as pessoas daquele ambiente. Então, o contexto, os afins se atraem, tem sua relação. A gente não pode dizer que não tem, sempre tem. O senhor costuma dizer que os evoluciólogos e mais evoluídos, e os mais evoluídos em geral, nascem cercados de tragédias e incivilidade. Isso tem lógica, pois não viemos ao mundo para ficar comendo só sobremesa. Pode comentar isso? As coisas que eu falo. Uma ele perguntou, a outra ele afirmou. Agora no fim ele está perguntando uma terceira. O caso todo é o seguinte: escuta. Uma pessoa que vem aqui, eu já falei o caso da dupla evolutiva. Por exemplo, quem é um duplista, seja homem ou seja mulher, de qualquer um dos dois gêneros, que é o mais inteligente do ponto de vista evolutivo? É aquele que procura o duplista, um parceiro ou a parceira, visando a evolução. E não visando os processos, por exemplo, de casamento, que é dinheiro, sexo, ou qualquer coisa nesse sentido, posição social. Ele vê, antes de mais nada, ou ela vê, antes de mais nada, o problema da evolução. Então, aí que nós vamos ver que todo mundo caminha para os evoluciólogos e os serenões. Então, por exemplo, já pensou que belezinha que seria? O evoluciólogo vai casar com a evolucióloga. Ah, que beleza. Aí os dois vão viver separados numa ilha do Pacífico. Que de evolução? Besteira é essa. Então, ele já prepara o seguinte: não, eu tenho que começar fazendo uma ponte da assistência com a humanidade. Então, a primeira pessoa que eu devo assistir vai ser o duplista ou a duplista. Não tem lógica isso para vocês? No item detalhismo, na sindromologia, síndrome da abstinência da baratosfera, poderia explicar melhor? Gente, é a mesma coisa?
Gente, são duas pessoas. Uma é uma mulher e outra é o homem. Olha, essa senhora que perguntou em seguida, se você ouviu, está tudo bem. Volta atrás. É a mesma pergunta. Aqui, acho que eu não preciso falar, não, né? A pessoa deve ter ouvido. Eu queria que o senhor comentasse na sexta linha da fatologia, a ausência de bom gosto. Como que uma pessoa pode refinar o gosto pessoal? Como que ela pode ter esse aprendizado, melhorar isso, alguma coisa assim? Olha, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque eles falam, a turma da elegância, que é doutor em elegância, acha que a elegância é uma coisa que vem do passado da pessoa, já nasce com isso. É como se fosse uma ideia inata. Então, uma pessoa elegante, ela é assim desde que nasceu. Então, é aquela pessoa. Não, se você olhar um bebê, nos primeiros 6 meses você vai ver se ele é uma pessoa elegante ou não. Tem gente que pensa assim. Então, veja, em parte tem a sua razão de ser por causa da paragenética. Então, nós temos que ver que a ausência de bom gosto é um fato. Uma pessoa pode estar grossa há mais de 1000 anos, entende? Ela está daquele jeito. Não houve um polimento, um refinamento, entendeu? Na questão, por exemplo, de relacionamento, de sociabilidade. Uma pessoa que, às vezes, por exemplo, viveu mais na rusticidade, na zona rural, foi operária, foi, por exemplo, mineradora, em vidas anteriores, que isso tem tudo. Tem muita gente assim. Então, não teve, aquilo é muito rústico. Ela, às vezes, nem tem culpa tanto de ser assim. Foi falta de oportunidade, falta de ensejo, falta de chance para poder desenvolver um aspecto melhor da personalidade dela. Então, temos que ir devagar. E no tempo que o senhor tinha o consultório, que o senhor ajudava as pessoas a fazer, Sim. melhorar a estética, assim, o senhor tinha algum nível que a pessoa melhorava naquele ponto? Tinha como ajudar essas pessoas? Sempre tem, mas agora tem uns que eu era ingênuo, né? É aquele negócio da comida, por exemplo, que eu pagava aluguel, arranjava remédio, dava tudo de alto nível. E ensinava a pessoa, quando tinha muitos filhos, como eu tinha lá um terreno, tinha um quintal, aquela coisa, e às vezes um jardim na frente, ou aquela parte que a casa estava recuada, às vezes até uma edícula. Então a gente ensinava a plantar. Agora, então, uma das coisas que eu ensinei a plantar, que o povo não tinha muito contato, mas que ajudava muitas crianças, era a cenoura, de vidro caroteno, essa coisa toda. Então eu arranjava muita semente de cenoura, e eu mesmo ia lá ajudar o povo a plantar. Arroteava o terreno, melhorava aquele troço e plantava aquele monte. Você sabe, a cenoura é bacaninha na hora que nasce. Alguém aqui já plantou cenoura? É bacana na hora que você tira o negócio, você lava aqui, você pode comer. É um negócio fora de série. Então, eu ensinava isso tudo. Agora, aquilo a gente foi fazendo, dava um trabalho danado, porque isso é fora do consultório, aquela coisa toda. Aí um dia, eu vou lá para atender uma criança que estava perto da casa do outro, lá nas redondezas. Quando eu chego e vou passando, tinha um cara sentado na cadeira, com a cadeira encostada assim, mas em cima da nossa plantação de cenoura. E ele com um cavaquinho. Aí eu falei assim, não tem jeito. E era o dono da casa. Ele mesmo tinha me ajudado a plantar as coisas. O filho dele junto. Aí eu falei assim, não, eu estou errado nisso. Eu estou muito ingênuo. Tem que primeiro aumentar a educação de tudo isso aqui, não vai resolver. Eu estou passando o carro diante dos bois. Então aí eu comecei a retrair certas coisas que não adiantava muito. Agora, o melhor da história. Aí lá pelas tantas, o meu enfermeiro falou assim, doutor Valdo, vamos marcar os remédios. Eu assim, vamos. Então eu e ele começamos a marcar tudo quanto era remédio mais caro, ou remédio mais sério, que a gente dava já o vidro inteiro para a pessoa, a caixa, tudo. Então nós fizemos as marcas na caixa. Pelo seguinte, de vez em quando, tinha aquelas pessoas que juntavam e vinham vender o remédio para mim. Era o remédio que eu dei. Você entendeu a natureza humana? Isso tudo aconteceu. O meu enfermeiro falou assim, mas isso não é possível, a humanidade não chegou a esse ponto. Você vai ver uma coisa. Agora, outra coisa, o remédio, às vezes, era para a filha dele que precisava, a menina que está lá, que está tudo ruinzinho, o negócio precisava, o nariz correndo, ela tossindo sem parar, etc. E eles iam. Agora estava a marca, não tinha jeito. Com o passar do tempo, aquela marca, aí eu falei, Rica, não vou marcar mais não, que a minha consciência já está pesada, eu fico com pena desse povo ainda mais. Isso vai piorar, nós aqui não podemos ter compaixão demais. Tem que ter erudição
de assistência. Senão nós estamos perdidos, senão a gente não ajuda ninguém. Era a vida, não era fácil. Sr. Valdo, o racismo em si poderia ser considerado uma das formas mais graves, mais grosseiras de incivilidade, de certa forma? Não, é muito pior do que isso, né? O racismo é um processo do bicho, né? É o animal humano. Então é um problema mais sério, mais embaixo. A pessoa que mesmo... Porque o racismo, você não pode falar que é só falta de educação. É um processo do instinto do sub-humano que está dentro do humano. Qual é o trafar principal? É aquilo que eu chamo da consciência proto-reptiliana. O principal processo a ser trabalhado nessa pessoa seria o quê? Até mesmo se você puder ajudar no racismo. Educação. Não tem jeito. Tem que educar. É que às vezes você... Agora veja, quando o povo entra na política e não tem educação, eles não querem que haja educação porque ele não tem. É o presidente da República. Combater a educação, demitir o ministro por telefone e outras coisas mais. Agora estão fazendo já. Estão fazendo a média, estão querendo falar em educação, não sei o que é. E outra coisa, eles gastam dinheiro por um lado e deixam o povo morrendo, que está precisando de remédio, de assistência médica. Agora estão arranjando um imposto para colocar lá, para não precisar deles colocar, que aquilo tem que ir para o bolso deles. Se você percebe na pessoa uma tendência racista, né? O que daria para aconselhar ela a fazer, que dentro de uma técnica para ela poder... Você vê e depois também você faz os antiparos para a sua vida, para não ficar perto dela se for possível. Às vezes é o jeito. Se ela não quer ter assistência, deixa para lá, pega outro que não seja. Vamos supor que ela aceite conselhos, entendeu? Que ela aceite algum conselho seu. Seria interessante... Mostra os fatos. Mostra os fatos e vê na fritada dos ovos lá, no balanço geral, que aquilo é contra ela, é negativo. O racismo, se você ponderar bem, a pessoa não ganha nada com isso. É um péssimo negócio. É só a pessoa ver, mas você tem que ponderar baseado em fatos. Racismo é uma coisa tão óbvia. Não tem jeito de esconder. Entende? Agora, o processo é falar também no universalismo. Talvez até recomendar viagem. Né? Convivialidade. A incivilidade disfarçada. Poderia comentar o caso da incivilidade hipócrita disfarçada? Ah, sim, mas isso aí é muito comum e já é um negócio mais sofisticado. Se uma pessoa já está disfarçando, é porque ela já sabe que ela é grosseira. Já é um meio caminho, já está começando a querer melhorar. Essa até que é menos pior. O pior é aquela que o cara sobe pelas paredes, perde as estribeiras, dá tudo para trás. É o cara que sai com uma marreta de dentro do carro, a hora que alguém bateu perto dele, ele já sai com a marreta na mão, quer dizer. Esse é que é o mais perigoso, né, que a gente tem que ver. Agora, esses assim, que disfarçam. O disfarce da incivilidade, praticamente, aqui no Brasil, devido ao jeitinho brasileiro, é tudo baseado nisso. O jeitinho brasileiro é isso. O Brazilian Way of Life. É baseado nisso. A gente tem que ver com calma. Parece que tem gente que está querendo esse micrófono. Pode falar. A elegância dos amparadores em função da cosmoética, da mental somaticidade, tudo isso junto é o quê? É mais da compreensão da fraternidade. O negócio, fraternidade é uma coisa. Agora, se aprender, tem que compreender. Depois da compreensão, você tem que viver. Se uma pessoa vive, ela começa a ver que todo mundo é complexo e ela faz mais perdão do que o normal. As pessoas já não são tratadas, ou prestam ou não prestam. Já tem, por exemplo, né, a admiração, discordância. A pessoa já entende isso. Por exemplo, nessa questão aqui, qualquer avaliação que se tem que usar o binômio de admiração e discordância. Porque tem pessoa, gente, que não pode mudar de uma hora para outra. A grosseria dela já vem desde eras imemoriais. Não é assim que se fala na história? Então, esse tem que dar um desconto. Não vai ser de um dia para outro. A pessoa está assim há séculos. Agora, você quer que em 3 meses ela melhore? Não existe isso. Não tem isso. Professor Valdo, aqui na fatologia,
quase todos os factos são negativos, menos o último, que é a lhaneza, que eu estava a ver aqui no dicionário. Esse é para mostrar o que a pessoa faz, a consciência terapia. Porque esse tema, ele é nosográfico, ele é patológico. Eu tinha que mostrar todas as bobagens que tem. Agora, é a lhaneza. Aí agora a pessoa vai estudar, ver o que ela faz. Tem uma opção de coisa, né? Se você for olhar, precisa. Então, mas por que quis pôr então a sociologicoteca lá, está lá na holoteca, vai lá estudar o que é isso. É um jeito. Depois, a conscienciocentologia, uns negócios sérios, a conviviologia, a consciência terapia, tem tudo aí. Eu falei também lá. Está vendo? Está em civilidade mecânica, técnica, eletrônica. Pode falar. Agora, sobre o Lula da Silva. Eu já... Esse telefone, ó, vocês evitam que alguém vai falar lusitano nele, só para falar brasileiro. Sobre o Lula da Silva. Eu quando pergunto, assim, estive em Fortaleza e aqui em Foz, aos taxistas, pergunto o que é que acham do Lula da Silva, todos não dão a entender que gostam dele, mas depois dizem, ele fez muita coisa boa para os pobres, fez muita coisa boa para a classe média. Mas o problema é a estrutura, né? A gente tem que confiar na pessoa até ver como é que ela faz. Mas agora, do ponto de vista geral, tudo é provação que nós estamos passando. Vamos ver se melhora, né? A gente está torcendo. Agora, ele seguiu a onda. Ele tem uma coisa muito boa, o Lula. Ele tem boa sorte, como o povo fala. Pois, quer dizer, o povo gosta dele, né? Não, ele tem boa sorte. Ele pegou uma coisa e entrou na onda de tudo. Qualquer um que entrasse, colocasse um cachorro lá, ele ia sair bem, todo mundo ia aplaudir. Porque as circunstâncias gerais do Brasil são a favor. É o contexto. O contexto principalmente econômico é bom. Mas é que eles colocam isso tudo para o buraco. Por exemplo, ajudar o povo. Isso está muito certo, tudo que ele faz, uma opção de coisa. Mas tem muita coisa aí que está errada, né, nisso. Tudo tem desvio. Então ajuda 5% e põe no bolso 95%. Quer dizer, isso está errado. Né? E é muito dinheiro, são bilhões. Ninguém sabe para onde foi. É tanto que eu já escrevi que é Alibaba e os 40 ladrões. Adivinha quem é Alibaba? São os 40 mensaleiros. Isso tudo, tem os jornais. O que eu estou falando é a repetição que está aí. Agora, historicamente, isso tem que ficar registrado. Né? Essas coisas, ninguém vira santo de uma hora para outra, não existe isso. Em culturologia poderia ser acrescentado o termo, você sabe com quem está falando? Isso é a turma de... Aí a América Way, entende? Mas aí seria Brasília Way, mas de Brasília. Brasiliense Way of Life. Tá certo? Que esse é de Brasília. É a turma que sobe no elevador quando você está no hotel. Dentro do elevador. Você vai olhar um político. Agora, você chega lá, eles vão para você, para sua testa, assim, para ver. Não, esse aí dá quanto? Quanto? De cifrão. Não, não dá nada. Então, não interessa. Então, agora, veja, dizem que toda grande capital de país é assim, né? Não é só Brasília. Né? E o Washington realmente tinha umas coisas assim. Mas lá em Washington, umas coisas. Quando eu conheci bem o Washington, tive com muita gente, inclusive muito doente, muita coisa lá. 52% da população era de negros. Então a situação era diferente. Agora, eles faziam um capricho danado para criar o orgulho e a vaidade para humilhar quem chegasse das outras embaixadas. Então tinha quilômetros de canteiro de amor perfeito no Mall de Washington, naquela época, na década de 60. Quilômetros de canteiro de amor perfeito, uma beleza, conforme a época do ano. Mall. Mall é aquela, você sabe como é que é? Como se fosse uma alameda grande na avenida. Uma beleza. Agora, a Pensilvânia, que é onde tem a Casa Branca, esse negócio todo, tudo impecável, esse negócio todo. Eles falavam que queria conservar a capital para fazer chatear.
a turma das embaixadas para ver o que era. Então, veja, a Roma antiga, né? Mesma coisa. É o império. Agora, esse império está com Bush, então, eles não sabem escolher o imperador, dá nisso. Escolhe um imperador aí furado, como é que fica? Não, e o povo do Texas, né? Texas. Vocês lembram da série do Texas? O JR? Dallas? O JR? Não, o JR. Arranjaram um, né? Não é fácil. São Paulo, voltando ali no caso da Inglaterra, só queria relembrar aquela questão do histórico, que o senhor teve a retro, né? Que o senhor passou pelo trem, viu a árvore, e aí relembrou do passado, que foi um momento de corte onde a monja foi, e aí o povo ficou. Eu não estava... Eu evitei de ir lá. O senhor evitou de ir lá. O meu negócio é na Cornualha. Cornualha, o senhor já falou isso também. Eu só queria relembrar o seguinte, quando ela foi, o senhor sabia o motivo ou ela fez uma omissão superavitária naquele momento? O senhor fala que internamente o senhor reclamou. Dentro do serviço era a melhor coisa que podia ser feita dentro do contexto. E o Estava senhor... tudo certo. Entendi, estava tudo certo. E outra coisa, eu tinha que ficar para segurar uma barra muito pesada. Não, o senhor estava consciente, né? Era isso que eu queria saber. E quando ela foi, eu não me lembro desse pedaço da história, ela tinha uma criança junto ou ela foi só? Não, ela foi com gente. Ela foi com gente. Tinha um homem e uma mulher com ela. Tá. Eles foram juntos. Entendi. Agora, eu me despedi porque eu sabia que aquilo lá nunca mais. Nunca mais. E foi mesmo. Agora, eu tinha noção daquilo, eu tinha uma espécie assim de precognição, né? O que ia acontecer. Agora, aquilo marcou, foi um ponto. É o tal do ponto. Igual de vocês vão lembrar de muita coisa extrafisicamente quando vocês viram o que era o curso de Dermicil. Isso aí deve ter fixado a memória. Entendi. Então vinca o processo mnemônico, aquilo fica marcado. Eu entendi. Então era assim, intrafisicamente era um momento de corte, de ruptura, por alguma outra coisa que ela ia continuar fazendo isso também. Agora, o que é engraçado é a recorrência disso. Como é que aquilo volta? Aquilo ficava na minha cabeça. Eu olhava, via as coisas, quando dava, chegava naquele quadro. Aquilo ali era uma espécie de epílogo. Entende? Chegou no ponto. Tá. Mudou. O drama é outro. Então começou. Agora eu custei entender isso. Ali foi Agora um dia eu chego daí, porque você sabe, tem árvore que aguenta muito tempo, né? Tem árvore que é milenária. Nos Estados Unidos tem árvore com 4.000 anos. Agora, esse ponto seria então a síntese daquilo que vinha vindo até então. E aí começou uma nova análise, um novo ciclo, seria certo isso? Aspecto, não são todos, mas alguns dos aspectos sim. Poderia... Agora, isso aí, por exemplo, o aspecto meio parapsíquico, isso aí influiu. Foi um upgrade. Você sabe, na Inglaterra, nessa época, era muito difícil o processo de parapsiquismo. Eu não estou falando desse século XIX, não, que eu estava noutra, muito antes. Século anterior. Mas isso, quando aconteceu, foi na época da Cornualha? Ou foi depois? Não, teve coisa na Cornualha, mas é que eu já tinha vivido lá. Eu tinha uma forma, eu tenho uma forma nessa área. Isso. Que é onde tem aquele negócio lá do Stonehenge e aquele local, como é que chama? Tinta gel. Tinta gel. É a tinta e gel ao mesmo tempo, então cria um problemão. Mas então esse era um segundo momento na Inglaterra. Não, são vários momentos. Agora esse aí é que marcou uma opção de coisa. Agora o problema meu aí é todo parapsíquico. É um processo de... Aquilo que eu falei para vocês, um negócio de iniciação, Pitya. Vocês não ficam pensando que Pitya havia em muitos lugares, a situação é diferente. Até hoje tem todo lado, até nos Estados Unidos tem. Você sabia que nos Estados Unidos tem um lugar, você passa lá, está assim, palmistry. Está lá uma mão, para a pessoa ler a mão dos outros. Tem gente oficializada nos Estados Unidos, até há pouco tempo tinha, não sei se ainda continua assim. Outra coisa, a astrologia lá também funciona, que é uma loucura, horóscopo, uma loucura nisso tudo. É o idiotismo cultural, né? Do ponto de vista grupal, essa situação pontual, ela representou o quê? Era o início de alguma coisa da Constituição? No meu caso, ela representou o vínculo. Aquilo criou uma espécie de estigma. Eu queria saber o que era. Entendeu? Estigma positivo? No fim. Mas no início não, porque eu não estava entendendo.
então o senhor não tinha total lucidez. Eu queria saber, né? Ah, tá. Como eu gosto de pesquisar tudo, eu deixei aqui no stand-by. E fui ver. Agora, o negócio ia rodar, daí a pouco aquilo rodava. Eu ia, rodava, até que um dia eu senti. Agora, o melhor da história não foi isso, não. Eu recebi aquele banho de energia, assim, a hora que estava no lugar. Aí, quando eu fui olhar e fui ver as coisas, eu falei, Bolas, é isso aqui. Agora mudou. Ali era isso, tem isso. Ali deve ter uma construção. Cheguei lá, tinha a construção, mas não é mais a construção, tinha umas pedras. Tinha havido uma construção mesmo, era lá que era o negócio. Agora, outra coisa. Esse local da árvore, que eu encontrei 3 vidas, não é lá não. Esse aí é perto de Londres. É em Aylesbury. Lá eles chamam lá de Lilies. Eu fui lá muitas vezes nessa vida. O Antônio mesmo esteve lá uma vez comigo. Agora, a última vez que eu fui lá, eu falei assim, agora não venho aqui mais, porque a árvore tinha morrido. Eu sentia que ali o meu ponto de segurança, que era a forma, o holopensênica, a maior manifestação era aquela árvore. Agora, sempre que eu ia lá, eu visitava a árvore. A primeira vez que eu fui lá, eu fui sozinho. Então, eu fui saber o que era, para sondar o ambiente, aquele negócio, arranjei um taxista, dei muito dinheiro para ele me esperar, porque eu não sabia o que tinha. E eu tinha estudado com esse cara, que eu conheci, que era o Peter Eaton, que é o cara que tinha uma grande livraria em Londres. Então, ele me falou para ir lá, porque todo o povo do exterior ia para comprar os livros usados de todo jeito e obras raras lá. E me deu o endereço como é que era, e falou como é que eu fazia. Que o melhor era pegar o trem, andar, ir até Aylesbury, chega lá, então você vai pegar, tem o Eton, que é uma pequena aldeia, e lá perto você vai achar o Lily. Você arranja um táxi lá e vai. Então eu fiz tudo, a primeira vez. A hora que eu cheguei lá, eu vi o ambiente e falei, bola, eu conheço isso aqui. Aí eu fui olhando para perto assim, quando eu vi a tal árvore, eu falei assim, não, essa árvore eu sei. Aí o troço mudou tudo, entendendo? Eu vi, falei assim, então eu tenho que levar isso a sério. Se eu vim aqui, é porque eu tenho que voltar aqui. Aí eu já comecei a ficar amigo, participar do negócio, comprei um monte de livros, mostrei aquilo tudo lá na hora, como é que era. Eu voltei lá depois de alguns anos, talvez umas 8 vezes. Uma das últimas, eu acho que foi a última, que foi com você. Foi uma das últimas que eu estive lá. Agora, o que se passa? Lá, no lugar que ele guardou, são 24 quartos cheios de livros. Agora, aquilo foi um convento de freiras. Tem até um pequeno jardim de inverno, todo envidraçado. Tem o buraco, por exemplo, de entrar o cachorro e sair. Sabe que aquele negócio que sai especial na parede embaixo. O cachorro vai para o pátio e torna a vir. Então, a casa toda assim, maceteada. Agora, quando eu cheguei, eles falaram que tinha um fantasma lá. Por causa do processo de ter sido um convento de freira. Mas nunca vi fantasma nenhum, nunca teve. Agora, tinha o seguinte, havia salas que eram pesadas, o ambiente era negativo. Tinha muito livro esquisito, livro de guerra, troço que não prestava. Agora, por exemplo, tinha uma sala terrível que era dos livros raros e caros. Então você pegava um negócio, não, esse é $5 mil, $10 mil, $24 mil. Não estou brincando, lá dentro. Agora, eu fui lá para comprar coisa de 1.700, então comprei um negócio assim, de $50, $75, de 1.700, 1.600, tanto. Tem umas coisas aí, que era do governo, que era da rainha, aqueles negócios todos. Então, eu comprei só para constar, para ver como é que era. Agora, a última vez que eu fui ver as obras raras, não tinha livro nenhum que me interessava mais. Eu já tinha todos eles aí. São esses que tem na holoteca. Tem muito livro aí, se fosse levar para lá, eu anota. Muito dinheiro. Entende? Porque eles sabem quantos existem no mundo, visíveis, palpáveis, que você pode arranjar. Eles sabem tudo, os totais, da existência de cada obra dessa, de cada situação, cada edição. Agora, gente, alguém fez aqui, estudo aqui da conformática dessa aí? Inautenticidade. Está faltando o ti aqui, você tem razão. O que mais? Tudo bem? Agora, gente, hoje nós temos aqui na eleição 7. Nós estamos diminuindo, já tem 7. Te vira.
Quem é que vai anotar? É você? Votação, então, para sexta-feira. Vamos limpar isso aí. Verbetes novos. Objeto ajustado. Verbetes antigos. Localização. Operação. Fica para amanhã. Tomorrow. Prerrogativa. Primoponente. Referência. E taxologia da segurança. Ganhou objeto ajustado com 6 votos.